Tarô de Ouro. Gente, primeiro eu tô agradecendo a vocês que eu tô vendo o canal crescendo sozinho. Embora essa safadeza do YouTube, né? Porque, por exemplo, aqui tem 215 inscritos. A gente faz um vídeo que antigamente viralizava em 2018. E aí o YouTube entrega para 15 pessoas, para 20, para 30, né? Só que existem outras plataformas. Existe o Kawaii, Instagram e outras. Então a gente tá por lá, né? E é isso. E uma das coisas muito mais interessantes ainda é, eu estou voltando só por conta desses profetas. Por exemplo, estão falando da morte de Lula, que Lula não vai terminar o mandato. Esses mesmos profetas que disseram que Bolsonaro ia se reeleger. Você viu que foi uma cachorrada terrível aquilo lá. O que aconteceu antes, durante e depois. Depois foi melhor. Foi muito engraçado, né? Em relação ao que dizem de Lula, eu costumo dizer que praga de urubu pega bem no olho do cu. Fica aqui escrito isso aí, registrado. Mas Lula terminou o mandato, né? Vivíssimo da Silva. Eu estou botando com baralho cigano, embora a gente também tenha aí tarô de Witt, tarô de Marcélia. Mas eu quero dar uma oportunidade, né? Porque grande é o número de pessoas que conhecem baralho cigano. Já referente a esse tarô de Witt, né? Ninguém conhece. Eu vou colocar isso aqui, certo? Lula conclui o seu mandato. Estão 4 anos como presidente da República, vivíssimo. Lula chega ao fim do seu mandato, vivo, pronto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Cadê os baralhólogos, né? Porque todas as minhas previsões que eu tinha lá no canal Tarô de Ouro Oficial, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que aquela pequena prostituta que esteve aqui na minha casa e foi recebida com braços abertos na minha casa e depois destruiu minha rede social. Essa prostituta aí destruiu, mas quem viu, viu. Nós fizemos a previsão ainda em 2020, 15 mil visualizações, de que a queda de Jair Bolsonaro e depois a volta do Lula ao poder. Ainda tem alguma coisa, eu creio, no Instagram novo, ainda eu consegui fazer. Então, assim, essas previsões minhas é prego batido, ponto virado. Certo? Prego batido, ponta virada. E aí a gente vai saber se Lula chega ao final do mandato vivo. E se eu disser que sim, acredite, meu povo. Viu? Pela experiência, pode a profetisa do Satanás, sabe? Ter falado do contrário, pai de santo, esse povo frustrado, né? Porque Jair Bolsonaro não deu para ele, né? A saber se Lula termina o mandato, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o livro, o parque, aí você está vendo grandes alegrias, né? Tem discórdias e sofrimento, tem sim. Porém, não haverá, ele não vai morrer. Então tire o cavalo da chuva, você aí que estava esperando o contrário. E eu não estou dizendo porque eu votei em Lula, não, porque nem título de eleitor tem. E na época que eu fiz a previsão da queda de Jair Bolsonaro, eu era doente por Jair Bolsonaro, certo? Então a gente vai olhar aqui, ó, a situação de Lula com tarozão, que só quem sabe jogar é que sabe jogar, certo? Quem não sabe,
vai ficar aí no baralhozinho cigano mesmo, e acabou, morreu, tá? Tarô de Witch, a gente vai fazer o corte bem direitinho e vamos pegar aí 9 cartas para saber do destino de Lula, né? A sua saúde. Estamos falando quanto à arte de ficar vivo. Estamos falando de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí nós estamos aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou pegar a 10ª carta, eu vou colocar ela aqui. Se sair a roda da fortuna ali, então a gente olha, né, tal, e vê o depois disso. Então vamos dar uma olhada. Então dá uma olhada aí, tarô de Witch. Deixa eu ver aí as cartas de paus, valete de paus. Eu vejo, você está vendo aqui, ó, 2 de pentáculos, valete de espada, valete de paus, né, um homem em luta. Então, né, coração de menino e até a velhice. Você está vendo aí o eremita. Aí observa-se o 4, né, de ouros e o 9, né, o choro. Então, ele teve uma perda muito grande, né, que foi a Letícia, naquela época lá, vocês sabem disso aí. E nós podemos dizer, quem pensa que é Janja está enganado. Porque a carta vai dizer aqui, tem um homem olhando para trás. Então, a Letícia, certo? Ainda mexe muito com Lula. Inclusive, o que está acontecendo agora, né? Houve uma carta psicografada por Letícia, certo? Mas isso não é, tira o cavalinho da chuva. Você que pensa que nesses 4 anos Janja vai morrer, tá? Pode tirar para eu perder a esperança. Entendeu como é o processo? Perca a esperança, tá? Então, ele nasceu para vencer. A carta aí, a força, o coração ferido. Então, é isto que o tarô de Witch está falando. Não haverá, como o pessoal falou aí, a morte de Janja. Não haverá. Não haverá, tá? Então, estou jogando para você perder a esperança mesmo, porque eu não dependo aqui dessa plataforma. Dessa plataforma já era para mim. Estamos lá no Kawaii. Estamos lá fazendo história, tá? E vamos ver essa história de Lula fazendo aí o Drexa, 10 dolarização. Olha, eu vou deixar as cartas assim, porque para mim, se elas ficarem de cabeça baixa, e eu levanto, né? E fica tudo ok. Eu não leio carta de cabeça para baixo, certo? Então vamos lá. A história todinha você se lembra que essa carta aqui eu disse fosse a roda da fortuna, eu leria depois dela, mas não houve a roda da fortuna. Então, Lula em relação a esses países, estão dizendo que Lula vai trazer guerra para o país, né? O rabo de vocês, né? Por causa de gente mentirosa, esse povo safado, né? Esses profetas safados. Então, vamos dar uma olhada aí em Lula, né? O futuro de Lula. Estou sentindo vontade de pegar esse moinho para falar do futuro de Lula em relação a essas uniões, né? Então, tá aí, eu vou pegar 7 cartas, né? Ó, de novo sai ele, ó, o eremita, que significa a velhice, né? O tempo de duração da vida dele. Peguei, falta só mais uma carta. Então, pronto. Então aí a gente vê essas nuvens negras em cima dele, as macumbas, essas coisas todas. Essa aqui, em relação ao traumas, né? Você vê os traumas de ter sido preso, né? Porque você vê carta de sofrimento na história dele. A gente poderia contar a história de cada uma dessas cartas, mas aí tem um curso para isso, né? Tá? E essa carta aqui 18 é a Lua, a rainha de espada, o que está perto do rei de espadas,
Nós vemos Janja aqui e o Rei de Espadas. E essa carta aqui, ó, a Lua, né? E a gente vê simplesmente que não tem essas guerras, não há. Né? Quem pensa que o Brasil vai se tornar pobre igual a Venezuela, essa coisa toda. Então, gente, perca, pode cair do cavalo você. Agora, em relação ao Drex, é outra pergunta expansiva, né? Mas o que se pode esperar, né? A priori, eu penso que essa história de Lula com o Drex é o tiro no pé, né? Certo? Porque o próximo que virá, né, nas próximas eleições, vai querer destruir isso. E realmente foi complicado, né? A priori parece muito preocupante do governo ter acesso a tudo que a gente comprar e vender, né? Parece aí a marca da besta. Então vamos ver Lula em relação ao Drex, né? O país, o que é que isso vai trazer para Lula? Estou aqui, ó. Tô olhando aí. Olhando aí, ó. Você vê que vai ser muito complicado essa história de implantar o Drex aqui. É porque todo mundo pode mexer com dinheiro, até analfabeto, né? Mas para mexer com o Drex, você vai ter que ter um celular, né? Pega só mais uma carta. Pronto. Aí, o grande problema, o tiro no pé para Lula, você está vendo claramente a carta aqui, ó, do inimigo, espiritualidade e tal. Então você está vendo que o grande problema para Lula, e você está vendo aqui, ó, a carta 11 da discórdia, você está vendo a serpente, você está vendo a carta da espiritualidade e está vendo a carta do inimigo. Então, assim, o Drex será para Lula o tiro no pé. Aí vai trazer muitos problemas para brasileiro. Ninguém vai querer seu dinheiro completamente rastreado, né? Porque até para comprar uma bala a gente vai precisar disso. Então, um tiro no pé de Lula, do governo Lula, será esse Drex, tá? Então, eu vou fazer a última pergunta. Você está falando com Nicodemos. Para entrar em contato, 81, né, que é Pernambuco, 99393-3813. Vou repetir, viu? 819-9393-3813. Olha que delícia. Que delícia. Tá? Então, se Lula, como é que Lula vai estar espiritualmente para enfrentar tudo isso? Tá. Bom, então a gente está vendo aí as alianças, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos aí, vou pegar somente mais uma. Pronto. Mas a gente vê ele bem assessorado espiritualmente, apesar das tristezas, e vai trazer, como sempre, muita abundância para os brasileiros. Então nós temos aqui remoçando o Brasil, muita abundância. Porém, em 2024, com a entrada do Drex, aí nós teremos uma sucessão de problemas, tá? Eu poderia aproveitar e perguntar se Jair Bolsonaro será realmente preso. Vou deixar isso para depois. Espero que, se vocês quiserem que a gente volte, porque a gente demorou, como vocês, mais de mês para voltar, você entra aqui, cara, aí faz um comentário, né? Curte, comenta, partilha. Mas isso aí. A pergunta era se o Lula ia terminar, ia completar o seu tempo, né, de governo,
e respondeu positivo. Ele não vai morrer e nem Janja vai morrer. Tá certo? Canalzão Tarô de Ouro. Falem de bem, falem de mal, mas falem desse canal. E para jogar como eu joguei, é preciso ter fogo de 7 gatos.